Homens maus vão para o inferno. Ativistas quânticos vão a qualquer lugar. Hoje são 9 de fevereiro de 2025. Vamos lá falar de diversos pontos aí muito interessantes aí sobre como o universo funciona, lei da atração e tudo mais. Primeiro ponto, muito importante, e vou falar também, olha, vou falar um pouco dessa questão relacionada à magia, porque muitas pessoas vêm me procurando, perguntar, sempre houve isso, mas teve uma quantidade a mais de pessoas me perguntando, olha, será que foi feita alguma magia contra mim? Aconteceu isso com meu marido e tudo mais. Então vamos falar essa questão de magia e vamos destacar aqui uma questão também sobre looping que ocorre nas encarnações e ao encarnar e desencarnar. Bom, primeiro ponto. Isso aí acho que eu nunca falei sobre isso, a parte médica que eu ia falar. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, estima-se, veja bem, é um número altíssimo, estima-se que 20% das pessoas aqui encarnadas, são pessoas que é forte que eu vou falar, são produtos da tecnologia, são produtos da inteligência artificial, tá? Pessoas que não tem como você olhar e identificar que ela não é assim, como eu posso dizer, um ser humano nato. É um produto da inteligência artificial. Ou seja, um robô. Mas pensa, fala, é originado da barriga da mãe. Alguns podem ter filhos, outros não. Depende, os mais avançados, né? São mais caros, inclusive, podem ter filhos, outros não. E os filhos dele, logicamente, também são outros robôs. A boa notícia é que ninguém aqui se encontra nesse perfil. Por quê? Porque são seres, vou dizer pessoas, usar a palavra pessoa, mas na verdade não seriam pessoas, mas vou usar a palavra pessoa. Porque você não vai identificar, aquele ali é robô, não, você vai identificar como pessoa. São pessoas que não buscam a evolução nesse sentido que vocês estão buscando, de saber como o universo funciona e tal, porque isso aí é totalmente inócuo para elas. Elas buscam a evolução, sim, de conhecimentos por exemplo, de conhecimentos de trabalho, de línguas, por exemplo, tudo isso. Esportes, fabricação, mais conhecimento sobre como o universo funciona, esse tipo de coisa, é algo que é deixado de lado, tá? Agora, como eu disse, alguns procriam, outros não. A maioria não, tá? A maioria não. E aí, sempre ocorre da seguinte forma. Ou já é implantado na mente. E quem coloca esses robôs são os donos, senhores, que são donos, pessoas com um poder aquisitivo muito grande, que estão no astral, que não estão nessa dimensão, né, estão fora dessa dimensão, e conseguem aí colocar robôs aí para servi-los como se fossem escravos. É uma explicação longa, meio complicado, né? Então não vou explicar tudo agora porque a gente ficaria horas aqui. Mas, enfim, resumidamente é isso. E a maioria não procria. E por que eles não procriam? São implantados crenças. Estou falando isso para vocês terem a percepção. Vocês vão começar a identificar robôs. Mas eu peço que vocês não falem isso, nem para ele e nem para os parentes, as pessoas próximas. Certo? Por exemplo, uma pessoa pode ter um humano legítimo e pode ter um irmão robô. Exemplo. Um pai robô, mãe, ele não vai ter. Mas o irmão pode ser. Tá? Geralmente, a maioria, né, não procria e é estabelecida uma crença para que ele não tenha filho. E aí a pessoa, olha, eu não quero ter filho. Mas por que você não quer? Eu não sei, não quero ter.
Ela não sabe explicar o porquê. Ela vai até dar motivos assim, mas são motivos assim que não fazem muito sentido. Simplesmente foi implantada uma crença ali. Ou então algo ocorre na vida da pessoa em que ela fique inabilitada para ter filhos. Veja bem, ela nunca teve. E aí, ainda assim, algo ocorreu e ela passou a nunca poder vir a ter. Tá? E as que tem já é, né, os robôs que têm filhos já é algo bem, tá? É difícil, é raro hoje, mas na evolução aí dos tempos não vai ser tão raro, mas hoje em dia é raro, tá? Mas já existe aí. E são valiosíssimos, porque um robô já, é um, já, é- já vale uma fortuna. E quando ele procria, está procriando o quê? Mais fortuna. Então, bom, e aí esses robôs servem a esses senhores, tá? Inclusive, eles podem cometer crimes, podem fazer várias coisas, mas isso também não é muito usado nesse sentido, mas usado para realmente para favorecê-los. E geralmente são pessoas é, consideradas pessoas de sucesso, pessoas que trabalham na direção, são diretores de empresas, CEO, até CEO de empresa e tudo mais. Bom, ou seja, está servindo ali aquele senhor, porque aquela empresa toda, existe um dono mesmo aqui, mas o dono de fato seria essa pessoa que está se aproveitando de tudo dessa aqui empresa. E aí existe um dono aqui que acredita que é o dono mesmo, mas na verdade ele não é dono de nada. Mas ele usufrui também do lucro e tudo mais, mas tudo é ditado por esse senhor aqui que está fora. Enfim, acho que vocês conseguiram captar mais ou menos. É importante entender isso. E uma outra questão. E esse robô ele ficou no looping, né? No looping direto. Morreu, volta, morreu, volta, morreu, volta, morreu, volta, morreu, volta, morreu, volta, morreu, volta. Tá? Morreu, volta, morreu, volta. Quando eu digo morreu, volta, o que significa? Eles não passam por nenhum período de adaptação, nada. Desencarnou, pá. Dia 4 de agosto de 2025, às 8 horas da noite. No dia 4 de agosto de 2025, às 9 horas da noite, pum, tá nascendo, tá voltando. Bebê. Certo? Assim, pá, 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 dessa forma. Se não for um segundo depois, um minuto depois, desse jeito. Né? Porque cada segundo aqui é algo valioso. Bem, então existem essas pessoas que serão robôs. E podem ser aí pessoas próximas a vocês. Com certeza existem pessoas próximas a vocês que que se enquadram nesse quesito. Porque também tem todo o lado dela que ela sai para se divertir e tudo mais, que são coisas que não vão agregar nada aos senhores, mas que é importante justamente para elas se passarem por pessoas mesmo, para não ser percebido a figura do robô. Porque o ser humano, quando perceber isso, e isso está próximo, tá? Isso que eu estou dizendo aqui é algo que vai vir à tona. O ser humano ele cessar isso aí, porque é um perigo enorme. Tá? Os seres humanos, em razão da tecnologia, eles têm estão adquirindo. Nós, estou falando os seres humanos, não me incluindo, né? Todo mundo aqui é ser humano. Nós estamos adquirindo uma capacidade tecnológica muito grande ao ponto vai chegar ao ponto de conseguirmos travar, né, essa interferência externa. E isso é algo divino também, né? Algo divino. Mas, né, ainda falta, ainda falta. Bom, o controle é enorme, né, porque é a dimensão dos negativos. Mas lembrando que o bem sempre vence o mal. E uma observação, né, analisando essa questão, isso aí realmente é um lado, é o bem e o mal. Não é nem o bem e o mal, existe um lado, o lado mal, né, assim dizendo, que exerce, que faz isso, que coloca robôs aqui para trabalhar para eles e tal.
e chamamos isso de um lado negro, um lado mal. Associar negro com lado mal é um erro, então é um lado mal. Mas se você parar para observar, na sua vida, na vida nossa terrestre humana, temos diversas atitudes que se encaixam perfeitamente como algo do mal. Esse é o principal. E é por isso que é permitido que aconteça o mal, porque quem faz o mal recebe o mal. Só que essa percepção do mal, hoje em 2025, é muito fraca. A percepção do que é bom ou ruim ainda é muito pequena. Tem muitas coisas que são altamente maléficas, que são comportamentos do mal, mas culturalmente não é percebido ainda, infelizmente. Não estou nem me referindo a questões na Arábia, que tem coisas bizarras lá. Estou falando aqui mesmo, aqui no Brasil, no Ocidente. Bom, então 20% estão incluídos aí. E tem uma outra parcela muito grande, eu não sei precisar em porcentagem, que também estão nesse looping, mas não nesse looping automático. Eles estão nesse looping, as pessoas, ao desencarnar, elas passam por um estágio assim, pós-morte, em que ela é convencida a entrar nesse looping. Resumidamente falando, a minha intenção é exatamente essa. Você, ao desencarnar, lembre disso, que você pode ser convencida a entrar nesse looping, a ficar nesse looping. Que looping é esse? De ficar encarnando e desencarnando apenas aqui no planeta Terra. E não migrar para outro planeta, não evoluir, ficar aqui. Quando a pessoa é convencida disso, é porque ela está, de alguma forma, também servindo. Alguém está sendo feito de fantoche, feita de escrava, aqui. Porém, não é um robô. É um ser mesmo, que tem alma e tudo mais, mas também está da mesma. Os robôs são bem mais fáceis, né? Porque existe o controle total. A pessoa é a dona daquele robô, ponto. Não tem essa. Agora, a pessoa mesmo tem alma e tudo mais, ela é feita de escrava, mas ela tem uma opção de se livrar da escravidão. Já o robô não. O robô é robô. Só que quando a pessoa desencarna, muitas elas passam por essa questão, não são todas. Aí por que umas passam, outras não? Aí existem milhões de motivos. Não importa saber os motivos. O que importa saber é que você pode passar por esse estágio. Ser convencida a voltar. Olha, você não cumpriu sua missão, então você tem que fazer isso, 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 isso. Aí você tem que questionar. Não, calma aí. A minha opção é não retornar para essa Terra. Se tem outra opção, é isso que eu quero. Então, cadê os seres de luz aqui? Eu exijo contato. Você tem certeza? A pessoa, se ela não for um ser de luz, ela não pode dizer que é. Ela não pode te enganar. Tá? O lado, existe, por exemplo, o mal, quando vai fazer um acordo com a pessoa, ele não disfarça. Porque se ele disfarçar, se ele enganar a pessoa, seria um contrato inválido no astral. Um contrato inválido. Por exemplo, se a pessoa. É a mesma coisa aqui. Aí você vai contratar um serviço, a pessoa fala que faz isso, 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 bota no papel, isso, isso, isso. E chega na hora, não tem nada disso, ela não faz nada disso. Vamos supor que você contrata um serviço de segurança. 10 seguranças aí para cuidar. Você é uma pessoa bilionária e contrata uma empresa que diariamente vai colocar 10 seguranças para tomar conta da sua casa. Aí no contrato diz que são seguranças que vão andar armados, que usam câmeras e se comunicam e falam a língua, são bilíngues, são trilíngues e tudo mais. Aí chega na hora, não são trilíngues, não usam câmeras, não são 10, são apenas 7. Esse contrato está viciado, não vale. Aí você vai chegar no Poder Judiciário, o juiz, ó, esse contrato aqui não está oferecendo isso aqui, o contrato vai ser anulado, o dinheiro vai ser devolvido e tudo mais, tá? Né? Não correria assim? Então, da mesma forma, existe também isso no astral. Não pode haver um contrato em que foi feito de uma forma dissimulada, de uma forma desonesta, tá? O mal, ele pode fazer o mal, mas ele tem que falar exatamente, olha, eu sou o mal, né? E isso pode ser falado através do quê? Do contrato. Ele não precisa falar de boca, falar,
O contrato está aqui, está tudo explicadinho aqui. Se você assinar aquilo ali, você fez o contrato. Certo? Então vamos lá. É muito usado. É muito usado. E isso é feito muito por empresas de empréstimos e tal, tá? Empresas sérias tipo banco, companhias telefônicas, não existe isso. Mas isso que eu vou falar existe muito nessas questões de empréstimos. Quando a pessoa vai pegar empréstimo. Quando a pessoa vai pegar algum empréstimo de algum lugar onde vai pegar o empréstimo através de uma agência, de uma loja que faz o contato com vários bancos e tal. O contrato dela com o banco, os bancos, é algo sério, não tem palhaçada nenhuma. Mas o contrato que ela assina com essa loja, tá? Pode haver, isso é real, tá? Pode haver cláusulas lá claras, implícitas, né? Muitas vezes claras e muitas vezes implícitas, onde você está nada mais, nada menos assinando um contrato em que você está se obrigando a fazer alguma coisa após a sua morte. Está lá no contrato. Só que as pessoas não leem. Elas pegam o contrato, pega assim, não lê nada. Não é isso? É o que ocorre? A maioria das pessoas. Ela quer muito pegar um empréstimo. Aí o contrato é um bolo assim de 10 páginas, uma letra pequena, e o cara fala, não, isso é só isso, isso, isso. E realmente o cara que está oferecendo, ele mal faz ideia do que representa aquilo ali. Ele acredita realmente que se trata apenas de um contrato relacionado ao empréstimo, do funcionário. Mas aí, ao ler o contrato, né, fica ali de uma forma clara ou implícita de que você está se obrigando a questões, a fazer coisas após você desencarnar. E aí você assinou o contrato, e aí, como é que faz? Ah, mas eu não sabia. Tá, mas o contrato tá ali, tá escrito ali. Se você assinou, então não teve desonestidade. O erro foi da pessoa que não leu. Não é assim que funciona? Tá? Então, isso ocorre demais, tá? Ocorre demais. Inclusive, contratualmente, a pessoa pode dizer que nas próximas 4 encarnações ela vai servir ao ser X. E tá tudo lá, ali, no contrato, escrito ali. Tá. Às vezes muito claro, às vezes de uma forma um pouco, né, implícita, mas uma pessoa inteligente que lê, ela não vai entender aquilo ali. Bom, vocês entenderam isso que eu falei? Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso é muito importante, gente. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que entram nessa furada. E isso não é comentado aí. Ninguém comenta. Ninguém fala sobre isso. Porque as que falam, né, rapidamente são, né, o conteúdo rapidamente é contido. Né? Se, por exemplo, se eu pego esse vídeo e coloco no YouTube e eu tenho 200 mil visualizações, tenho certeza que, de alguma forma, vai ser derrubado. Sem dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Alguém já se deparou uma situação em que contratual em que existe o contrato e você nem leu o contrato, apenas assinou? Alguém? Tá. Ninguém. Beleza. Continuando. Agora, do que se trata a questão de magia? Muitas pessoas, elas... quem quiser falar alguma coisa, abre o áudio e fala, tá? Eu não gosto de ficar lendo. Eu não tenho costume de ficar abrindo o chat, ficar lendo o chat. O chat, tanto faz. Vamos agora entrar nessa questão de magia um pouco. E principalmente, eu vou falar pontos, comportamentos em que você, sem saber, está
emanando, está fazendo uma espécie de magia negra contra pessoas, e isso é muito ruim, por quê? Porque é aquilo que vai e volta, e aí você se abre para você receber também magias ruins. Você acaba ficando desprotegida. Desprotegido. Primeiro ponto, isso está na moda, né? Qual é o, o seu endereço, o endereço vibratório de uma pessoa? Alguém sabe responder? Qual é o endereço vibratório de uma pessoa? Pode ser dois ou três. Tem três endereços vibratórios de uma pessoa, basicamente, hoje em dia. Três. Quem falou? Então, nome completo é o endereço vibratório. A data de nascimento, só se estiver junto com o nome completo, mas né, só para. Porque pode ter um homônimo. Né? Seria só, apenas para distinguir homônimos. Homônimos são nomes iguais. Tem dois nomes iguais, aí você distingue pela data de nascimento. Agora, se não for isso, não teria relevância como endereço vibratório. Mas o nome não precisa ser completo, não, tá? Não precisa ser completo, não. Quem falou aí? Falaram o quê? Falou. Falou. Oi? Não, não, não. É onde, ó, o nome, CPF. Quem falou CPF? Isso. Mais um, RG. O RG. Endereço vibratório. Pensa comigo, o endereço vibratório é uma identificação única daquela pessoa. O CPF é algo único, o RG é algo único, certo? Então existe um endereço vibratório ali. O número de registro de nascimento pode ser um endereço vibratório, mas enfim, RG, CPF, essas questões, elas vão deixar de lado nesse momento. O foco é no nome. O nome é um endereço vibratório. Então, quando você fala mal de alguém, quando você fala mal de uma pessoa, você acaba fazendo com que outras pessoas emanem um sentimento voltado para a pessoa X. Certo? Vamos supor que você fale. Alguém fala, o Joaquim ali, ele é um safado, ele é um corrupto, desonesto, ele bate na mulher e tudo mais. Aí você está escutando aquilo ali, você vai emanando um sentimento negativo ao Joaquim e você está emanando um sentimento negativo. Existe ali um endereço vibratório. Porque quando a pessoa falou Joaquim, não precisa nem os nomes. Se ela falou Joaquim, você já identifica qual é a pessoa específica, já existe ali um endereço vibratório. Tá? E aí a pessoa está o quê? Vai estar a pessoa que está falando, principalmente se for boatos, né? Se ela está falando boatos sobre a outra, ela está emanando aí, fazendo as pessoas emanarem um sentimento negativo para aquela pessoa. Isso é considerado uma espécie de magia negra num pequeno escalão. Um pequeno escalão, tá? Mas não deixa de ser. Não deixa de ser. E não importa, veja bem, não importa se você acredita que seja verdade. Se você acha que é verdade, mas não é, você deveria saber que não é. E você está falando algo, né, achando, está falando que o Joaquim bate a mulher, mas na verdade ele não bate, você acha que ele bate, alguém te falou, você acreditou, e você fala isso, e as pessoas emanam um sentimento negativo para o Joaquim em razão disso, você está emanando magia, você está fazendo uma espécie de magia negra. E isso volta contra você. Agora, se foi verdade, aí não. Você está falando uma verdade. Você está falando um fato. Então não tem problema nenhum. Agora, se é mentira, isso causa um problema sério. Bom, até aqui, com o que eu falei, alguém já teve alguma percepção, algum insight sobre o quão maléfico na sociedade hoje em dia está sendo essa questão?
Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Hoje em dia tem as famosas fake news. As fake news é algo assim devastador. Então, a pessoa que ela fabrica fake news, essa está ferrada. Ferradíssima, tá? Mas, vamos lá, vamos para aqui, para a nossa realidade, onde você pode se enquadrar em ler uma fake news, adotar aquilo como uma verdade, e em razão disso está emanando, né, uma magia, está aí vibrando numa energia considerada, inclusive, uma magia negra. E para a pessoa acreditar numa notícia é muito fácil. Se tem duas notícias, uma oposta à outra. Ela vai acreditar, ela vai preferir acreditar naquilo que vai ao encontro do que ela acredita e pronto. Politicamente, então, não preciso nem falar. Por exemplo, agora recentemente, vamos lá. Alguém viu o Elon Musk? Ele fez fez um gesto ali que se assemelha muito a um gesto nazista. Alguém viu isso? Certo? Aí, vamos lá. Só que ele, né, apoia ali o Trump, que eles são conservadores e tal, né? E aqui no Brasil seria o lado da política de direita. Então, nesse sentido, as pessoas, é impressionante isso, as pessoas que são de direita, elas vão ter elas vão acreditar que o gesto que o Elon Musk fez não tem nada a ver com o nazismo, é, foi exatamente a explicação que ele deu lá, que é o coração dos americanos e tudo mais. E já as pessoas que são de esquerda vão falar, não, nazista é nazista e tudo mais. Certo? Por quê? Porque um lado vai ao encontro do que eles acreditam e o outro vai ao encontro do que o outro lado acredita. Se fosse, por exemplo, o Lula fazendo, todo mundo que viu o Elon Musk fazendo esse gesto e está falando que não tem nada a ver com o nazismo, se fosse o Lula fazendo, eles iam falar, nossa, tá vendo? O Lula é nazista e tudo mais. Isso é óbvio, né? Tá? Ou seja, as pessoas não conseguem discernir, não conseguem ter uma opinião própria dos fatos, sem que as crenças dela venham a interferir. E isso é um perigo muito grande. Né? Porque qualquer fake news, se for ao encontro do que ela acredita, ela vai querer acreditar que aquilo ali é uma verdade. E vai começar a prolatar. E isso é algo muito grande. Então, gente, você pode ter as suas opiniões, mas em hipótese alguma, você pode fazer afirmações se você não tem certeza daquilo ali. Então, grava essas palavrinhas aqui. Olha, na minha opinião, você fala isso. Olha, na minha opinião, o Elon Musk ali, ele é nazista. Ele fez esse gesto, ele é nazista. Eu acho que ele é nazista e tudo mais. Mas, né, é a minha opinião. Não sou dono da verdade. Agora, se a pessoa fala, pô, tá vendo? Você leu nazista. Você é um nazista, olha o que ele fez ali. Complicado. Se ele realmente é nazista, ok. Agora, se ele não for, ela está emanando um boato, uma calúnia, e isso volta negativamente para ela. Do- só que, assim, a teoria é linda. A teoria é linda, mas no dia a dia as pessoas elas esquecem da teoria. Esquecem e agem totalmente de forma arbitrária, de uma forma irresponsável. Né? Eu não vou nem entrar né, nem aprofundar nesse caso do Elon Musk. Vou falar um outro caso. Vamos lá. Um outro caso. Teve lá me lembro que nesse período antes das eleições e tal, tinha um pessoal, uns eleitores do Bolsonaro, acho que foi após o Lula ser eleito, aí eles queriam, né, tava naquele lance lá de que, foi roubado, essas questões, enfim, acho que foi desse período aí. Aí tinha um pessoal lá do sul, que eles se reuniram, né,
O pessoal não estava, né, se reunindo, né, depois que o Lula foi eleito, se reunindo, dizendo que foi fraudado e tudo mais, querendo que o exército fosse às ruas, não estava rolando isso. Aí lá no sul, teve um grupo que se reuniu e começaram a cantar o hino aqui assim. Pá. Isso aqui é uma saudação nazista, tá? Vamos lá. Aí a galera de esquerda fala, tá vendo? Um monte de nazista. Um monte de nazista. Um erro falar isso. Olha, um monte de nazista. Não, um erro. É. As pessoas estavam fazendo uma saudação nazista, mas isso não quer dizer necessariamente que as pessoas são nazistas. Se elas falaram, olha, eles estavam fazendo uma saudação nazista, ponto. Até vai. O ideal seria, eles estavam fazendo uma saudação nazista. Mas se eles sabiam do que estavam fazendo ou não, isso é outros 500. Isso seria o mais correto, né? E seria, se você se apegar à verdade nua e crua, né? Dentro do que você sabe, o que você sabe é o quê? Numa situação dessa. De um grupo de pessoas reunido cantando o hino do Brasil, né, pedindo aí que o exército, se reunindo com a finalidade do exército tomar o poder, não deixar o Lula ser presidente e tal, e aí cantando o hino do Brasil, fazendo uma saudação nazista. As informações que você tem são essas. Você não sabe se realmente a finalidade deles era essa, fazer uma saudação nazista, você não sabe se ela estava fazendo algo sem saber, você não sabe. É ou não é? Da mesma forma, então, mas a galera aqui de esquerda falou, olha, tá vendo, são nazistas e tudo mais. Da mesma, ou seja, errado. Da mesma forma, o outro lado fala, não, aquilo ali eles estavam cantando o hino, estavam fazendo uma adoração, estavam fazendo uma saudação pro hino. Bem cá, eles sabem se no meio daquelas pessoas ali não tinham realmente pessoas nazistas e tudo mais? E pela lógica, pô, não é possível que num grupo de várias pessoas não haviam algumas que sabiam que aquilo ali era uma saudação nazista e ficaram caladas, aceitaram. Não é possível que a pessoa que deu essa ideia de fazer esse gesto, que ela sabia o que estava fazendo. A maioria ali, com certeza, uma questão óbvia, estar fazendo algo que não sabe. Mas a possibilidade de, veja bem, eu acho, eu cometi até um erro aqui. Eu afirmei sem dúvida a pessoa sabia o que estava fazendo. Não. A possibilidade dela saber o que estava fazendo é muito grande. E isso é o correto a se falar. Tá vendo como é que a teoria é linda e na prática a gente falha? A afirmação é essa. Mas as pessoas de direita estão falando, não, aquilo ali é apenas isentando. E isso também você não pode fazer. Senão você pode estar passando a mão no lobo. Isso a pessoa não pode fazer. Então ela tem que se adequar quando ela vai falar de algo, né? A pessoa ao comentar esse ocorrido, ela tem que se adequar à realidade ali. Ela pode falar, olha, na minha opinião, seria isso, 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 mas ela pode, em hipótese alguma, ela pode afirmar como verdade algo que ela não tem certeza. Ela não está dentro da mente das pessoas para ter certeza. Porque se ela faz uma afirmação, se porventura ela estiver equivocada, aí ela está vibrando nessa questão da magia, uma espécie de magia negra. Principalmente se ela citar nome de algumas pessoas ali. Vamos supor que o líder ali, a pessoa que organizou tudo, era uma pessoa que tinha o nome X, e é uma pessoa talvez conhecida ou não, mas o nome dele foi falado, a pessoa fala, olha, esse fulano de tal aí, tá vendo? Esse cara é isso, é isso, é isso. É nazista, é safado, é bandido. Se for verdade, beleza, né? Deu sorte. Deu sorte a pessoa que falou isso, se for verdade, ela deu sorte, porque não vai voltar nada para ela. Agora, se for mentira, essa energia volta. E o que essa energia que volta pode acarretar na pessoa? Vamos lá, alguém pode. Uma coisa, isso é óbvio. O que pode acarretar na pessoa? Logo de cara, o que seria o mais comum aí, nesse caso? Ou seja, vamos deixar claro qual é a minha pergunta. Se uma pessoa, nessa situação aí, né, uma pessoa que vê o vídeo, né, das pessoas lá fazendo essa saudação, mas elas estavam cantando o hino no Brasil,
mas o gesto era semelhante a um gesto nazista. Ela estava ali cantando o hino do Brasil, pedindo que o exército tome o poder e tal. E a pessoa está ali olhando e ela fala. Aí é identificado quem organizou, é identificado quem foi que deu a ideia de fazer, né, esse gesto e tudo mais. E ela começa a falar: olha, tá vendo? Esse líder aí, esse tal de João, vamos supor que o líder seja uma pessoa chamada João. Esse cara é bandido. Esse cara é um nazista. Olha que e ele está incentivando todo mundo a ser nazista também. Todo mundo ali é nazista. Uma pessoa fazer esse tipo de comentário. Só que diversas daquelas pessoas, a maioria não vão partir desse princípio, a maioria não é nazista, ou pode ser até que todas não sejam. Inclusive, o cara que deu a ideia, ele fez isso por uma total ignorância, vamos supor, né? Uma total ignorância. Ele nem pensou que poderia ser, alguém poderia identificar isso como um gesto nazista, né? Veio à mente dele fazer, ele fez, deu a ideia, e mais a pessoa está fazendo esses comentários. O fato dela estar fazendo esses comentários, ou seja, mentirosos, que ela acredita ser verdade, mas são mentirosos, desse líder e dos demais, emana uma energia negativa que volta para ela. Essa energia negativa que volta para a pessoa, ela pode acarretar em que diretamente nessa pessoa? São várias, são várias, são várias situações que podem ser acarretadas a ela. Mas qual seria a principal? Principal. Vocês têm essa percepção? É bem simples. Não, não. Gente, ó, campo eletromagnético, o que vai, volta. Sim, mas de forma específica eu tô falando. Você tá certo, vai aumentar a antimatéria? Sim, mas de uma forma. Vai, Felipe, continua, Felipe, continua. Tá no caminho certo. Exatamente, é isso aí. Boa, Felipe, é isso. Ela vai emanar uma energia, vai estar atraindo uma energia na qual outras pessoas também vão estar falando boatos, calúnias sobre ela. Exa Gente, isso é o universo funcionando. Vocês devem ter isso bem em mente. Então, muito cuidado, né, ao ler notícia e tratar aquilo como uma verdade. Muito cuidado ao falar de alguém. Muito cuidado ao julgar alguém. As pessoas falam, julgar errado, mas as pessoas, elas diariamente julgam, 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 julgam. Eu acabei de fazer um julgamento aqui. Falei, ó, pô, eu falei agora, tem 2 minutos. Pô, não é possível que a pessoa que deu a ideia, que ela não sabia o que era. Não, é possível que ela não saiba, mas tem grandes chances do líder, a pessoa que deu a ideia de fazer essa saudação da justiça e todo mundo copiou, tem grandes chances dele saber exatamente o que ele estava fazendo. Sim. Mas eu posso afirmar que 100% de certeza que ele sabia? Não estava dentro da mente dele. Porque se eu afirmo que ele sabia o que estava fazendo, que ele estava tendo uma intenção negativa, e porventura ele não estava tendo uma intenção negativa, ele não sabia, não fez nenhuma associação a este gesto nazismo, eu estaria atraindo exatamente essa mesma vibração para mim. Então, hoje em dia, nesse mundo das fake news, muito cuidado a você formar as suas opiniões, muito cuidado ao você estar aí passando as informações que você agregou, você colheu, se nutriu de informações, ou seja, assistiu um vídeo no YouTube, assistiu leu algo na revista, no jornal, nem existe mais, até existe, mas
Só, né, acredito que nenhum ativista quântico leia jornal. Não tem problema nenhum se ler isso, tá? Mas enfim, você leu em algum lugar, leu o site, leu uma notícia na internet, né, olhando ali no celular, e você acreditou naquela notícia e você está falando dessa notícia como se ela fosse uma verdade. Muito cuidado com isso. Você pode até falar sobre a notícia? Pode. Mas não falando, afirmando que algo é verdade sem que você tenha certeza que seja. E essa certeza é algo que dificilmente você vai ter se você não presenciar de fato. Né? Seus olhos têm de ver exatamente o ato ocorrendo para você dizer que aquele ato ocorreu. Você tem que ver. Por exemplo, eu posso dizer que um grupo de pessoas fez um gesto que se assemelha a uma saudação nazista e tudo mais. Posso dizer isso? Posso. Isso é um fato, 100%. Eu vi isso acontecer. Eu vi o vídeo. Não posso dizer isso? Posso. Agora, eu posso dizer que diversas pessoas que estavam na manifestação X, elas são nazistas porque elas fizeram um gesto nazista. Isso eu não posso dizer. Vocês estão entendendo? Captando isso? Cara, olha só, isso no dia a dia faz toda a diferença. Vocês estão percebendo que eu venho passando sempre questões do dia a dia? Do dia a dia? Lembra que eu falei da questão das mensagens, de colocar o sentimento? São todas questões que você. São todas situações de comportamentos que você diariamente tem e que vão fazer a diferença. Fazendo da maneira certa, vão fazer a diferença. É diariamente que vocês têm esses comportamentos. Diariamente você está sendo nutrido de informações aí. Ainda que inconsciente. Você está no metrô. Vamos lá, você está no metrô. Tem uma pessoa lendo o celular aqui, você está do lado dela. Você não está nem olhando para o celular dela, mas a sua visão periférica está captando tudo ali. Então, toda aquela notícia ali que a pessoa está olhando está sendo lida pelo seu inconsciente também, está sendo nutrida a você. Você está se nutrindo. Sem você estar lendo, você está se nutrindo daquela notícia. Conscientemente, não. Mas para o seu inconsciente, sim. E com certeza ela vai lhe influenciar de alguma forma? Vai. Vai, claro que vai. Então esteja sempre no seu autocontrole. Jamais perca esse controle. E quando perder, recupere-o rapidamente. Como eu fiz agora. Eu estava perdendo o controle. Quando eu falei, eu estava afirmando que o líder com certeza sabia o que ele estava fazendo. Não. Aí rapidamente o quê? Pum, pum, recuperei o controle. Não. Perdi o controle. Volta pro teu controle. E voltar pro controle significou o quê? Eu dizia, não, calma aí. Não posso dizer que ele sabia. Mas eu posso dizer que na minha opinião, havia uma grande chance dele saber o que ele estava fazendo. Aí sim, aí eu estou me conectando realmente. Eu estou sincronizado com a realidade. A comunicação faz toda a diferença. Eu digo, quando eu digo que faz toda a diferença, ela faz toda a diferença no que você está querendo, na informação que você está querendo passar, e faz toda a diferença na energia que vai voltar para você. Quanto mais perto da realidade, mais energia positiva retorna a você. Quando você passa uma informação de forma verdadeira, compartilha algo verdadeiro, que vai nutrir de forma positiva outras pessoas, volta uma energia volta uma energia positiva para você, sim. Ainda mais hoje em dia em meio a diversas notícias falsas que ficam circulando por aí. Quando existe alguém que passa uma informação 100% verdadeira, essa pessoa, nossa, ela se destaca. É uma pessoa que o universo quer que cresça.
são pessoas que, após, né, a mudança de vibração no universo, que ocorreu no final de 2012, se diz uma mudança de vibração no universo, mas na verdade foi uma mudança de vibração no planeta Terra, não no universo. Como ser mais. Após essa mudança, houve os seres mais evoluídos estão nascendo aqui. As pessoas que se preocupam, que têm esse senso de preocupação com as pessoas ao seu redor, se estão passando informações falsas ou verdadeiras, que se preocupam, são pessoas que se preocupam com o próximo, porque quando você passa uma informação 100% verdadeira, você acredita, você está tendo uma preocupação com a pessoa. Agora, quando você tem uma opinião e você considera aquilo como uma verdade sobre alguém e você passa, você está tendo que tipo de comportamento, de que tipo de sentimento para com aquela pessoa? Sentimento de, tô nem aí pra você. Prefiro achar que você é bandido, é isso, e vou falar isso e tô nem aí. Se for verdade, paciência. E se for mentira, paciência. É isso que a pessoa está fazendo. Exatamente isso. Certo? E aí você identifica comportamento. O principal aqui agora é você identificar quando você age dessa forma. Se na sua mente aí já está vindo diversas vezes que você agiu dessa forma, tá ok. Se não está vindo, é porque tem alguma coisa errada. É porque você não entendeu o que está sendo passado nesse momento. Você não compreendeu. Eu posso dar inúmeros exemplos aqui que eu tenho certeza que foi cometido por muitas pessoas aqui. Posso falar inúmeros aqui. Por exemplo, vamos lá. Bispo Macedo é um safado que toma dinheiro das pessoas. Tenho certeza que algumas pessoas que fizeram essa afirmação. Ou o Bispo Macedo, sei lá, qualquer pastor evangélico, ou alguém da católica, não importa. Que todo padre todo padre é pedófilo. As pessoas falam isso, né? A pessoa que quando a pessoa é espírita, já vi muitos espíritas falarem isso. Aqueles padres lá são um bando de pedófilos. Aqueles padres lá da igreja católica são um bando de pedófilos. Você sabe por que existe muita pedofilia entre os padres? Alguém sabe? Alguém sabe? Não, nada a ver com isso. Não, vamos lá. Vamos lá. Os padres, na sua totalidade, se são realmente se são pessoas que são e que querem ser padres, que estão todo como padres, na sua totalidade, eles têm como arquétipo principal Dionísio. E o lado sexual, toda a questão sexual negativa é a sombra de Dionísio. Então, toda pessoa que vibra, todos os padres, eles estão no arquétipo de Dionísio. E é claro que uma parte, não digo uma boa parte, mas que seja uma pequena parte das pessoas que vibram no arquétipo de Dionísio vão ter uma sombra específica daquele arquétipo. Não tem como. Né? Algumas sombras daquele arquétipo, alguma coisa negativa daquele arquétipo, a pessoa vai ter. A não ser que ela tenha resolvido. Ótimo. Mas são vários. São vários. Então, vai ter padres que vão ter questões
em pedofilia, vão ter padres que vão ter problemas com o homossexualismo, vão ter padres que vão ter problemas com é, vão ter vontades enormes de participar de orgias, que é isso. E essa parte de querer participar de orgias não é nem sombra do Dionísio, não. Isso é uma coisa que pode ser considerada sombra. Mas para o padre é algo nefasto. Então vou ter vários padres, porque o padre, ele está no arquétipo de Dionísio. Agora, se ele está com tudo bem resolvido, o lado negativo bem resolvido, ele vai ser um padre excepcional. Como existem diversos padres aí excepcionais. É claro, excepcionais dentro ali daquele mundinho da Matrix lá, porque a religião é limitada, né? Dentro daquela limitação deles lá. Lógico, que toda religião tem. É por isso que existe uma quantidade de padres pedófilos. Assim como tem várias pessoas que são pedófilos que não são padres, mas elas também estão no lado negativo, no lado sombrio do arquétipo de Dionísio. Repete o que você está falando. Peraí, que eu nunca, não entendi a sua afirmação. Ah, então vamos lá. Com base no que você está dizendo que na Igreja Católica é muito maior que na Igreja Evangélica? Com base no que você está afirmando isso? Beleza, você está sendo influenciado pela imprensa. Aí, mas você sabe a quantidade de padres que existe, a quantidade de pastor evangélico que existem? Porque se o número de padres for 10 vezes maior de pastor evangélico, então, proporcionalmente é a mesma coisa. Concorda comigo? Então, concorda comigo que você está fazendo você acabou de fazer uma afirmação irresponsável? Não importa. Não importa se todo mundo já pensou isso, não importa, tá? Eu estou querendo que você entenda, para você perceber. Não é porque todo mundo pensou que você vai pensar também. E isso é Matrix pura. Isso aí é manada. Você tem que se prender você. Você percebe que essa sua afirmação foi uma afirmação irresponsável? Ou não? Não, mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Tá? Eu estou falando o fato de você afirmar que o número de padres pedófilos é altamente maior do que o número de pastores evangélicos pedófilos e tudo mais. Você está fazendo uma afirmação que você não pode ter certeza disso. Netflix é ficção. Então, mas é isso que eu estou querendo te mostrar. Você tem que mudar isso aí. Foi o que eu acabei de falar aqui. Eu acabei de falar. É, você não pode. Esse é o que as pessoas fazem. Elas têm as informações aí, elas acreditam, adotam como verdade e
divulgam como verdade. Foi o que você acabou de fazer. Você não pode fazer isso. Tem que, você poderia até falar, olha, em razão das notícias, me parece que a quantidade de padres pedófilos é maior do que a quantidade de pastores evangélicos pedófilos. Pode até afirmar isso. Porque isso é uma verdade. É o que te parece, conforme as notícias que você viu. Mas você não pode afirmar de 100% de fato. Porque essa afirmação 100% de fato é o que vai fazer você vibrar exatamente no que eu acabei de falar. Numa espécie de magia negra, que maneja ruim, que volta para você. Caso você não esteja correto. Você não tem 100% de certeza. Você está fazendo você acabou de citar aí, até Netflix. Você citou Netflix, veja bem. Netflix, que é, pô, algo totalmente que é ficção. Como eu digo ficção é porque não é uma realidade, é filme, é série, é coisas que produzidas. E porque está sendo produzido pela Netflix, você vai considerar aquilo, você vai ter isso como parâmetro para afirmar algo como verdade? É porque vem de notícia, né? Mas você, pastor evangélico, mas, mas tem notícias, diversas notícias aí de pastores evangélicos também. Olha só, eu fui batizado nas duas igrejas, tanto na católica, tanto na evangélica, tá? Eu não sou nem católico nem evangélico, não tenho religião nenhuma. Mas, só pra deixar isso claro, que eu não estou defendendo uma religião X ou assado. O que eu estou querendo te mostrar é que você acabou de ter um comportamento que a gente acabou de explicar que não pode ter. E foi importante para todo mundo ter esta percepção. É o quê? Repete. Uhum. Não, vamos lá. Nessa questão aí, o que seria a verdade nua e crua aí? A verdade nua e crua é o seguinte, que nesse caso do Elon Musk, ele é a pessoa, uma das mais ricas, a mais rica do mundo não é, tá? Uma das mais ricas do mundo, né? E se ele é uma das mais ricas do mundo, ele tem muito conhecimento, tá? E se ele tem muito conhecimento, é algo que é muito latente que ele sabia que esse gesto que ele fez era um gesto, é, pode até um gesto muito próximo que seja ao gesto também proferido pelos nazistas, né? Tudo leva a crer que ele sabia. Tudo leva a crer, mas eu não posso dizer que ele sabia. Tudo leva a crer que ele sabia, tá? Aí eu não posso, isso é um fato. Aí, e por que ele fez? Pô, será que ele fez porque ele queria Ibope? Porque ele queria likes? Ah, mas ele é muito rico, não precisa disso? Não sei. Pode ser que ele fez isso de forma proposital. Tudo, na minha opinião, tudo leva a crer que ele fez de uma forma proposital. Né? Ele sabia. Para mim, não parece que ele fez e depois, nossa, é igualzinho nazismo. Não, não me parece, mas não vou afirmar que isso seja uma verdade. Mas me parece que ele é uma pessoa inteligente do jeito que ele é, e que ele sabia que isso era próximo do gesto nazista e que as pessoas iriam comentar. Isso aí, para mim, parece ser meio que óbvio, mas não vou afirmar 100% de certeza. E agora, se a intenção dele era realmente fazer o gesto nazista, ou se a intenção dele era querer aparecer, se a intenção dele era querer chamar atenção, aí, né, só estando dentro da cabeça dele para saber. Né? Mas eu afirmar que ele é nazista, por isso não. Não posso fazer isso. Aí é um erro. Isso é um erro.
Quase na totalidade. Uhum. Praticamente na totalidade. Praticamente. Dionísio, não, o pastor, a maioria dos pastores, Dionísio, a maioria. A maioria. A maioria, sim. Porque o Dionísio é característico dos pastores. Porque é o seguinte, vamos lá, vou dar a explicação. Ponta negativa e ponta positiva. Certo? Vamos lá. Dentro da sexualidade, o que seria o ápice do. Não posso afirmar positivo. Aí que tá. Nessa questão, eu não posso dizer nem que é. Eu posso dizer que é negativo e positivo. É complicado dizer que é positivo, mas vamos lá. Eu posso dizer que são duas pontas contrárias. O que seria, dentro do assunto sexual, o que seria, o que estaria numa ponta, o que estaria na outra ponta? Numa ponta, é uma pessoa que não pratica o sexo. Nem faz sexo, nem pensa. É claro que pensar, ela vai pensar, mas, né? É, que procura não fazer sexo. Que é, inclusive, proibida de fazer sexo. E na outra ponta, a pessoa que faz orgia, é, 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 que faz orgias, aí isso. Não, uma pessoa faz orgias, que transa todo dia com várias pessoas e tudo mais, e na outra ponta, a pessoa que não faz sexo. Ali, ó, são duas pontas, correto? Não são? Duas pontas? Vamos só ter a isso. Não vamos nem entrar na questão de pedofilia, vamos só ter isso. Então, se existe uma profissão onde, por uma questão sagrada, dita sagrada, aquela pessoa é proibida de fazer sexo, ela estaria nessa energia aqui, nessa ponta aqui, certo? A energia. Existem milhões, vamos lá. Existem milhões de energias, né? Milhões de energias. Milhões não, trilhões de energia. A criatividade é uma energia. A prosperidade é uma energia. A abundância é uma energia. O egoísmo, né, é uma energia. Né? E existe a questão sexual. O sexo é uma energia. A questão da energia sexual, ela, qual o arquétipo que mais que, que mais trabalha a questão sexual? Aí, usando a mitologia grega, Dionísio. Sexo, na mitologia grega, a energia do sexo, de uma forma mais forte, está dentro está dentro de outros arquétipos também? Sim, mas de uma forma predominante está em Dionísio, certo? A energia do sexo. E um padre, uma pessoa que por profissão não pratica o sexo, ela vibra nessa energia forte do sexo. Em qual ponta? Na ponta onde ela se abstrai, que ela não pode fazer sexo. E na outra ponta é a pessoa que gosta de orgia, que papa tudo, papapá, certo? E essa energia está dentro do arquétipo de Dionísio. Simples assim. Deu para captar ou não? Ah, tá? Por exemplo, vamos lá, só para a criatividade. Zeus, ele vibra na criatividade? Vibra. Mas a criatividade, ela é, de uma forma predominante, está em qual arquétipo? Usando a mitologia grega como padrão, tá? Hefesto. Então, se uma pessoa é altamente criativa,
ter como criatividade a qualidade principal dela, necessariamente ela vai ter qual arquétipo como principal? Hefesto, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Pode falar. Quem tá falando? Quem tá falando? Paulo, fala, Paulo Câmara. Grande Paulo, fala, meu amigo. Ótimo, excelente, 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 que isso aí é um ponto muito importante também. É, de uma forma automática, de uma forma automática, principalmente se a sombra de uma pessoa tocada, tá? Vamos supor que a pessoa tem a sombra da rejeição e ela foi rejeitada, ela vai ter o quê? Um sentimento muito forte, negativo contra aquela pessoa que a rejeitou. Assim como nessa sua questão apresentada, se uma pessoa foi alvo de boatos, de calúnias e tudo mais, e ela sabe quem foi que proferiu, ela vai, de uma forma automática, emanar um sentimento negativo para aquela pessoa que proferiu. Nossa, aquilo ali é um filho da, né, safado, pilantra, tá falando mal de mim. Certo? Okay. Bom, nesse ponto, ela não chega a estar vibrando nessa energia que eu citei, uma energia dentro da magia negra. Eu cito magia negra para vocês verem o quão maléfico é esse comportamento. A pessoa que tem um sentimento ruim em razão de uma pessoa que está fazendo mal a ela, um mal injusto, ela não vibra nessa energia da magia negra, não. Mas ela está emanando uma energia negativa para a pessoa e uma energia negativa que também volta para ela. Não é tão, não chega a ser nefasta como uma energia que está aí junto da magia negra. Não, mas é uma energia ruim. E aí você me fez a pergunta chave: como essa pessoa deve se comportar? E isso é algo padrão dos ativistas quânticos. Sempre que você estiver sentindo estiver sentindo algo negativo de alguém, contra alguém, quando você, nesse exato momento, você está perdendo o controle. Quando você está emanando algum sentimento negativo para alguém, por mais que a pessoa tenha te caluniado, tudo mais, cometido injustiça com você, se você está emanando um sentimento negativo para ela, você está perdendo o controle. Nesse exato momento, você deve ter a percepção que está perdendo o controle e, em vez de enviar a energia negativa, você vai mandar o quê? Amor. Envie amor para a pessoa. Inclusive, esse sentimento... Minuto. Inclusive, esse sentimento de amor enviado vai fazer com que aquela pessoa pare de te caluniar. Ou, pelo menos, diminuir. Com certeza. E sempre que retribuímos o mal com o bem, volta o bem multiplicado para você. Isso aí é a base do ativismo quântico. Retribuir um mal com o bem, pô, isso aí é o comportamento clássico de qual figura aí da história? Hã? Não importa o motivo. Não importa. Isso é indiferente. Enviar o bem. Agora, realmente, isso, se você procurar justificar, de repente aquela pessoa está sendo influenciada, isso aí pode melhorar, né, a autoconsciência no sentido de realmente conseguir enviar amor, de ter o controle, de voltar a ter o controle, pode ajudar. Mas o ideal seria ser diferente do motivo pelo qual ela está falando.
enviar a retribuir o mal com o bem e ponto. De quem é esse comportamento clássico de retribuir o mal com o bem? Jesus, pô. Jesus, o maior líder da história da humanidade, né? O maior líder da história da humanidade, Jesus Cristo. Certo? Eu vou encerrar. Tinha um ponto aqui importante a ser falado, mas eu vou cessar porque, para não ficar muito longo, né? Até porque já começou a ser pessoas, então é o momento da gente finalizar. Mas antes de finalizar a live, vou deixar aberta aí para dúvidas. Mas eu vou finalizar a live, finalizar a gravação, tá? Após a gravação, vou abrir para dúvidas, para não ficar muito grande aqui a gravação. Agradeço a presença de todos aí que assistiram o vídeo. Sigam o canal, curtam o vídeo e avante!